Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje, finalmente, o Shooter fez a boa e lançou um rap do desenho que eu literalmente assistia quando era criança. E esse anime, senhoras e senhores, é Pokémon. Para quem já assistia, para quem literalmente leu os mangás de Pokémon e para quem já jogou Pokémon Card Game, eu confesso que eu tenho uma caixa cheia de cartas de Pokémon. Eu já joguei o jogo de Pokémon. Eu literalmente sou fãzaço de Pokémon, eu confesso. Eu tenho até mesmo 3 ou 4 Pikachus, que no caso eu sou fãzaço dessa obra. E para você que apoia Pokémon assim como eu sou, já vai escrevendo para não perder nada. Dê seu like, compartilhe sobre o que é falando de Pokémon assim como eu sou. Comenta aí embaixo o Pokémon favorito que eu quero ler e vambora! Essa história você já conhece. Eu já vi esse em algum lugar. Garoto que veio do nada e do nada decidiu voar. Mano, pior que é verdade. Ele pegou a trilogia também, a história do Ash que vai parar em Kalos, que, mano do céu, melhor história porque o Ash, ele aparece como um novato em Kalos, que ele não sabia de nada da região. E lembrando, Kalos foi baseado em Paris, que, cara, o Ash, ele foi cerca de um personagem que foi inspirado no Red, mas não sabia de nada e veio de algum lugar, veio. Informação recebida de número particular. E, mano, a maior batalha do Ash que ele entrou na Liga Kalos foi dura, foi muito dura. Foi mais de 500, 300, 400 episódios para ele chegar na Liga Kalos, que foi cerca de uns 2 ginásios. Que, mano, se não fosse pela equipe Rocket atrapalhando o Ash todo santo episódio, ele chegaria na Liga Kalos literalmente facinho, facinho, chegaria. Mas tinha sempre um ou outro para atrapalhar. Claro, tinha cerca dos festivais que a Serena participava, que no caso você pode pular isso num XYZ, ou até mesmo no Pokémon XY, que no caso é uma perda de tempo, é uma perda de tempo, mas não agrega em nada. Para conquistar seu sonho de brilhar os olhos, medo não existe quando decide arriscar. Sonho cada vez mais alto, vira o mundo longe de casa. Sente saudade de lá, mesmo sem... Olha, eu entendo que o Ash ele meio que sentiu sua recado porque ele veio de Pallet, que no caso, lembra o trip lá de Nova, que ele disse: "Ah, você veio de canto, lá é mó roça, não sei o que." Mano, o trip lá em Nova, que no caso é os Estados Unidos, me deu vontade de arrancar aquela língua insolente dele, que, mano, o Ash já foi pra outras regiões, que no caso Canto, Sinnoh, Jotô, Unova, muitas regiões, inclusive Kalos, Alola e muitas outras, incluindo Gala, que é a melhor região até agora. Mano, ele foi para tantas regiões, que considero que é a melhor, se não as melhores, porque em Galar ele foi o campeão, aqui ele não foi. Olha, a parte que ele teve que abrir mão do Butterfree para se tornar cerca de alguém mais forte foi duro. Foi duro, porque para quem assistiu o Pokémon Classicão, foi muito bom porque ele amadureceu. Ele teve que deixar o Butterfree voar livre para poder ele meio que, sabe, ter que liar em liberdade, não ficar preso. Porque no clássico já mostra que o Butterfree estava vendo um bando de Butterfree voando porque era o tempo de migração deles. E o Ash não ia deixar o Butterfree meio que ficar para trás. Ele abriu mão, mas foi o certo a se fazer.
E, cara, uma das regiões que eu considero as melhores, se não a melhor, foi a de Galar. Foi a de Galar porque já mostra uma evolução grande no Ash muito depois lá de Kalos. Porque, cara, tem o Gol, que no caso é o parceiro de viagem dele? Tem sim. E também tem a Sakura, que no caso é do professor Cerejeira? Tem sim, porque, mano, já mostra que o Ash evoluiu. E o Gol só tá aí somente para roubar o plot do Ash. Ele só tá aí por estar, para capturar uma porrada de Pokémons. Ok, ok, que seja. Mas o Erra tá aí para enfrentar o Leon e se tornar o campeão. E detalhe, ele é o campeão lá em Alola e aqui ele vai ser o bicampeão. Velho, essa cena que mostra em Galar, que no caso ele é o campeão de novo, já foi mostrado lá em Pokémon Sun Moon que ele já se tornou o campeão, se não o primeiro campeão depois de todos esses 20 anos de Pokémon, velho. É uma coisa que marcou, foi um marco muito grande. Agora ele tem cerca de um título de bicampeão, que, cara, o objetivo dele com o mestre Pokémon não era só ser o campeão ou o campeão. Era só aquilo que a gente já sabia. Se tornar amigo de todo tipo de Pokémon, seja lendário, raro, o que for. Ele não queria capturar Pokémon lendário, até mesmo aqueles que eram mais fortes, só para ele ficar mais forte ainda. Ele não é um Red. Ele queria fazer isso só pelo prazer de ser uma criança, de se divertir. Quantas vezes me despedi de amigos especiais que seguiram seus caminhos. Olha, eu posso dizer aqui que ele se despediu de muitos amigos, que no caso, o Brock, a Miss, a Dal, o Trip, o Trance, até mesmo muitos outros mesmo, inclusive a May, o Max, que tiveram que seguir sua jornada, tiveram, mas, cara, cada um com sua jornada, cada um com seu caminho. Ele teve até mesmo que se despedir da Iris, o Syla, lá em Nova, teve que se despedir até mesmo dos seus amigos lá em Kalos, que no caso, o Clemond, e a Shauna, e até mesmo a Serena, que, convenhamos, é uma coisa muito triste. Talvez seja. E a Lola não foi diferente. Ele tem que se despedir do Kiao e da Vitória, da Lulu, até mesmo da Eli, e do professor Kukui e muitos outros. Mas, velho, é uma coisa que vai ficar na mente dele, vai, porque foi amigos e até mesmo rivais que ele fez que nunca vão se esquecer. Mas tive paciência e entendi que esse sonho não é só mel. Que o tempo voa, sempre volta e nunca é um adeus. Que a gente vai se ver de novo em outras aventuras. Que a sede de vitória é a única coisa que cresceu. Quem sabe em outra região a gente não se encontra. Tanta coisa rolou, tanto que eu quero te contar. Mano, isso é uma coisa que realmente acontece muito, porque tanto em outra região, tanto em outros lugares, ele pode aparecer, ou até mesmo o Pokémon que ele já encontrou pode vir aparecer, pode vir, mas não importa a região que ele vá, ou até mesmo o amigo que ele faça, sempre vai ter alguém ou algo novo que ele vai descobrir, ou até mesmo encontrar, que, mano, vai ser incrível, vai ser incrível. Pokémon é uma série, se não uma série de mangás que você pega, lê e até mesmo assiste com calma, porque sabe que é lúdico, você sabe que o Ash, ele tem 10 anos, mas mesmo assim é uma criança que quer descobrir o mundo e saber o que é o que ele quer. Porque, velho, ele sabe que é forte, mas ao mesmo tempo ele quer descobrir o mundo, saber mais e mais, como se fosse uma criança mesmo. Pra sempre ver o mundo aos olhos de uma criança. Seus destinos sempre cruzam, é só ter esperança. E mesmo se não cruza, nunca tô sozinho. Existe alguém que sempre tá ao meu lado desde o início. Que se eu cair, eu sei que ele vai levantar comigo. Se ele Eu lembro dessa cena, velho. Eu lembro dessa cena.
foi a parte que o Pikachu ele meio que se colocou na frente do Ash, protegendo ele de um monte de Spearows, que, mano, foi épico, foi totalmente cinema. E se eu tivesse que dizer o mínimo para dizer o quanto o Pikachu é o Pokémon que mais agrada, até mesmo que é o mascote da Pokémon Company, ele meio que, sabe, é um amigo, se não o melhor amigo do Ash de todas as suas aventuras, de todas as suas jornadas. E sem ele, a Game Freak, a Pokémon Company, que no caso, a maior indústria de Pokémon, não teria o Pikachu com sua marca registrada. Sabe, você só vai ver o brilho. Por todas as gerações você me acompanha. A nossa conexão só se fortifica. Então vou voltar ao lado, é que nada muda. Foi uma jornada e tanto mais. Agora que começou a sobre capturar. Quando precisa deixar ir. Sobre se conectar. Caramba, está sentado. Mano, Pokémon foi o que marcou minha infância quando eu era criança. Eu, quando eu tinha por volta de 8, 10 anos, eu assisti Pokémon no Canal 9 pela primeira vez. Eu fiquei, nossa, que desenho incrível, que massa! Eu literalmente pesquisei na internet quando eu tinha uns 12 anos e assisti uma porrada de episódio de Pokémon, que isso marcou minha infância quando eu era moleque, velho. E para quem já assistiu Pokémon uma vez na vida, deve saber o nome dos primeiros Pokémons do Ash, até mesmo os Pokémons que ele pegou na sua jornada e aquele que podia ser pego por ele, que, mano, ia fazer sentido, ia fazer muito sentido. Porque, cara, Pokémon é lúdico, é simplesmente infantil, mas você simplesmente se entrega à magia, simplesmente entrega-se ao lúdico, a saber que esse mundo é rico e vasto. É como se fosse o mundo da vida real? É como se fosse. Mas mesmo assim, tem cerca de uma série de jogos que nem eu sabia que tinha. Tem até fangames que traduziram o inglês para português e que mostra que esse universo é versificado, que tem muito, muito mesmo. Velho, incrível. Incrível como o Pokémon consegue ser, sabe, uma série muito envolvente, tem personagens carismáticos, alguns que conseguem ser um pouco alobalhados, que são só aí por estar, mas o Ash, assim como outros personagens que marcaram a série, consegue até mesmo fazer você rir, você chorar, ou até mesmo você se perguntar do porquê alguns personagens falam, outros não falam, mas, mano, mesmo assim, tem cerca de momentos que a equipe Rocket faz você rir em momentos que não tem necessidade, mas eles estão aí só para fazer comédia. E eu fiquei meio, sabe, bolado, porque não teve equipe Rocket mais na nova temporada de Pokémon Horizonte. Porque era eles quem tirava risada e fazia você rir a todo momento. Agora colocaram os desbravadores, sabe? Fica uma coisa sem sal. Fica uma coisa sem sal, velho. Incrível. Incrível como o Ash consegue se tornar um campeão. E olha que ele pegou um Pokémon que eu já sabia que ele ia pegar, que é meu favorito, o Gengar. Que, velho, é um Pokémon fantasma que tanto o Ligenga, que está assistindo esse vídeo, deve saber que é o Pokémon favorito dele também. Que, velho, para quem assistiu Pokémon Simpson Z, o Gengar tem sim uma Mega Evolução. Imagina se ele tivesse a Mega Evolução Z. Ele ia ter 3 cabeças e também ia ter cerca de uma aura mais vermelha. Ele, ou até mesmo algo assim, mas, cara, ia ser uma coisa muito doida. Ia ser uma coisa muito doida. Imagina, o Gengar com a tipagem Veneno, Fantasma e até mesmo Dark. Que essa é uma coisa muito louca.
Mas então, se vídeo foi gostado, eu sou o Mestre Kami por aqui. Deixe só inscrever no canal, comenta no para o vídeo. Compartilhe isso aqui, é panzaço de Pokémon assim como eu sou. Até a próxima, valeu e fui!